Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo onde eu vou estar procurando responder uma pergunta que é: quem é o Espírito Santo para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias? Eu vou começar respondendo conforme está aqui no Guia de Estudo para as Escrituras. Eu vou deixar o link aí na referência para que vocês possam acessar também. O guia define que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deixa eu explicar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, nós acreditamos que Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo formam a Trindade. A Deidade, os governantes do universo, o Pai Celestial, ele é o Criador de todas as coisas, é a Ele que nos dirigimos em oração, Ele é o Pai do nosso espírito. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, é o primogênito de toda a criação, conforme dizem as Escrituras. Ele que veio à Terra e morreu para nos salvar. O Espírito Santo tem a responsabilidade de prestar testemunho do Pai e do Filho, para que nós possamos compreender quem eles são e como nos achegar a eles. Na Idade Média, houve vários conselhos, e o Concílio de Nicéia, por exemplo, eles por vários dias ficaram debatendo o que seria a Trindade, como que era o relacionamento entre eles, e eles chegaram a uma conclusão bem confusa, que eles eram um só, mas que eles não eram um, que eles eram uma substância, mas que não eram, enfim, é bem confuso. Mas, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, nós cremos em revelação. E o profeta Joseph Smith aprendeu muito antes até da igreja ser formalmente organizada, que o Pai e o Filho são pessoas distintas e separadas. Quando ele teve a visão, a primeira visão, ele viu o Pai e o Filho. E o Espírito Santo encheu a alma dele de alegria. Quando a igreja foi organizada, as pessoas eram batizadas e recebiam a confirmação, ou seja, o batismo do fogo. Assim como na época do Novo Testamento. Vocês lembram? Jesus Cristo disse que temos que nascer da água, pelo batismo de imersão, e pelo fogo, que é o batismo do Espírito. O batismo do Espírito não necessariamente significa que a pessoa vai estar falando em línguas desconhecidas, vai ficar pulando, sabe? Essas expressões que muitas vezes levam a emoção ao máximo, não necessariamente significam a presença do Espírito. Nós temos que diferenciar uma emoção forte de um sentimento espiritual. É verdade que o Espírito Santo, quando fala a nossa alma, ele muitas vezes nos leva às lágrimas e a emoções fortes, mas nem sempre. Aí nós temos que lembrar a experiência de Elias, o profeta, que procurando o Senhor numa época de grande provação, viu que o Senhor não estava no fogo, não estava no vento, não estava no terremoto, mas sim numa voz mansa e delicada. Nós acreditamos que o Espírito se comunica conosco na maior parte das vezes através dessa voz mansa e delicada, que às vezes nem é uma voz discernível, como vocês estão me ouvindo aqui, mas é mais um sentimento no coração, uma impressão na mente, uma resolução, uma vontade de fazer o bem, um sentimento de paz. É por isso que o apóstolo Paulo disse que os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Contra essas coisas não existe lei. Então, nós cremos que o Espírito Santo ele traz esses frutos, esses sentimentos de alegria. E é claro que quando recebemos o dom do Espírito Santo, nós temos a possibilidade de realizar coisas maravilhosas que sem o Espírito não poderíamos fazer. Então o Senhor nos concede certas habilidades. Algumas vezes o Senhor nos concede o dom das línguas. Por exemplo, os missionários que servem num país diferente, cujo idioma é desconhecido, muitas vezes recebem esse dom, não apenas para acelerar o aprendizado deles, mas para prestar testemunho de Cristo, mesmo que eles não conhecem a totalidade daquele idioma. Às vezes nós podemos receber o dom de ter sonhos, visões, ministração de anjo. Todas essas coisas são dons do Espírito Santo. E as Escrituras estão repletas de exemplos de pessoas que não eram perfeitas, mas que desfrutaram dos dons espirituais. E nós temos esse privilégio também. Essas coisas não cessaram. Deus continua sendo um Deus de milagre. Então,
Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um ser de espírito. Como falei para vocês sobre revelação, o profeta Joseph Smith perguntou ao Senhor e o Senhor disse para ele em Doutrina e Convênios 130:22: o Pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível quanto o do homem, ou seja, pode ser tocado como o nosso. O Filho também. Então, o Pai e o Filho têm um corpo. A gente sabe, Jesus Cristo viveu aqui, morreu e ressuscitou no terceiro dia. A semelhança do Pai, ele tem um corpo, portanto. Mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Então, o Espírito Santo, diferente do Pai e do Filho, tem um corpo de espírito. Significa que o Espírito Santo é uma pomba? Não. Quando Jesus Cristo foi batizado, realmente a voz de Deus falou lá do céu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba. Você pensa, então o Espírito Santo incorporou a pomba? Não, esse era um sinal que havia sido, conforme o profeta Joseph Smith ensinou, preparado desde a fundação do mundo. Satanás não podia se manifestar naquele momento e era um símbolo para que João reconhecesse que aquele era o Messias, de fato, todos nós. Então, o Messias inaugura seu ministério depois do batismo, sendo abençoado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifesta naquela, cheio de poder, e a pomba desce como sinal de que o Espírito Santo está presente. Mas o Espírito não era pomba, o Espírito não entrou na pomba, beleza? O Espírito Santo é frequentemente chamado de o Espírito, ou Espírito de Deus, especialmente no Velho Testamento. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo só estava presente na época do Novo Testamento. Depois que Cristo subiu aos céus, ele prometeu, vou dar meu Espírito para vocês. E no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, onde tinha várias pessoas, judeus de outras regiões que vieram, realmente o Espírito desceu, os apóstolos falaram em várias línguas repartidas, pregando o Evangelho. E algumas pessoas pensam, essa descida do Espírito Santo é quando o Espírito pela primeira vez vem na Terra. Mas isso não é verdade. Qualquer um que estuda as Escrituras, o Velho Testamento, o livro de Mórmon, que antecede o tempo do Novo Testamento, sabe que o Espírito de Deus está presente. E sobre isso, tem uma escritura que quero ler para vocês, que está no livro de Mórmon, logo no começo, onde o profeta Nefe diz o seguinte: depois de ouvir todas as palavras de meu pai, referente às coisas que ele vira numa visão, e das coisas que ele dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho, e o Filho de Deus era o Messias que deveria vir, eu, Nefe, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é um dom concedido por Deus a todos os que procuram diligentemente, tanto em tempos passados como em tempos que se manifestará aos filhos dos homens. Então Nefe ouviu a visão que o pai tinha tido e falou, eu também quero aprender essas coisas pelo poder do Espírito Santo. E ele desejou, orou, buscou e o Senhor concedeu. E ele disse, esse poder do Espírito Santo é um dom concedido a todos os que procuram diligentemente, tanto em tempos passados como em tempo que se manifestará aos filhos dos homens. Então nós podemos buscar as revelações de Deus pelo Espírito. O Espírito Santo também tem um papel importante para nos confortar. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse, rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele ainda continua dizendo, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, ele fala que o Consolador, ele vai tanto fazer eles lembrarem das coisas que o Salvador ensinou, como também vai consolar, por isso que é chamado Consolador, Vai dar aquela paz que excede todo entendimento. Como o Espírito Santo é necessário nessa época de confusão, onde tem tantas vozes, que temos que tomar decisões importantes, o Espírito ele pode nos orientar. Nessa época de tristeza, onde perdemos entes queridos e precisamos de um testemunho de Deus sobre o plano de salvação, o Espírito pode nos confirmar essas verdades. Eu sou grato pelo Espírito Santo, presente na minha vida e na vida da minha família. Eu sei que o Espírito Santo é real, ele nos ama, ele quer nosso bem,
e Ele está aqui para nos justificar, para nos ajudar nesse processo de volta ao Pai Celestial. Depois de fazermos o nosso melhor, depois de passarmos pelas ordenanças de salvação, como o batismo no Espírito Santo, o sacerdócio, a investidura, o casamento eterno, o Espírito Santo ele coloca um selo aprovador. Esse é o papel dele como Santo Espírito da promessa. E ele testifica ao Pai de que fizemos boas coisas. E graças a esse selo aprovador, nós podemos ter a vida eterna confirmada sobre nós. Bom, então para resumir, o Espírito Santo desempenha diversos papéis vitais no plano de salvação, como eu falei para vocês. Ele é o testificador, dando testemunho do Pai e do Filho. Ele revela a verdade de todas as coisas. Que promessa especial tem no final do livro de Mórmon, que se perguntarmos a Deus com o coração sincero e com real intenção, o Espírito Santo vai nos mostrar a verdade. E percebe que você não precisa ser membro da igreja, ter sido batizado e receber o dom do Espírito Santo para ter o privilégio de sentir o poder desse Espírito. Mas, embora pessoas que não são batizadas possam sentir o poder do Espírito, esse poder só é constante, só é periódico, só acontece para elas com mais frequência se elas receberem o dom do Espírito Santo. Os membros da igreja, portanto, têm o direito de sentir e de ser guiados pelo Espírito todos os dias de sua vida. O Espírito Santo também ele santifica os que se arrependem e são batizados. É o Santo Espírito da promessa. Então, vou recomendar que vocês leiam todas as escrituras que estão relacionadas aqui no Guia de Estudo das Escrituras para que possam ter um entendimento melhor. Mas nós cremos no Espírito Santo. De fato, quando o profeta Joseph Smith foi indagado sobre a diferença entre a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias e todas as outras organizações religiosas, ele disse: a diferença entre nossa igreja e as demais é como é dado o Espírito Santo e como ele se manifesta na vida de seus membros. Testifico para vocês que essa igreja tem o poder de Deus, mesmo o Espírito Santo, manifestado na vida de seus membros. E eu sou muito grato pelo Pai Celestial ser tão bondoso a ponto de nos enviar esse Espírito Divino. Beleza? Respondeu a pergunta? Se você tem outra, me envia aí, que é um prazer trazer aqui para conversar com vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.